dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí da hora que você nos acompanha. Sejam bem-vindos aqui a mais um culto sabadal. Eu sou Gineida Nova e vamos juntos aqui partilhar da palavra do Senhor. Palavra esta que é vida, palavra esta que não só consola, não só exorta, mas também encaminha, direciona. E neste dia nós vamos aqui partilhar um pouco desta palavra, que é coisa boa. A palavra do Senhor nos exorta a dividir com o nosso próximo aquilo que nós tivermos. E hoje eu trago a palavra do Senhor para que nós possamos dividir, possamos partilhar um com o outro. Vamos falar aqui de um assunto muito interessante que talvez em algum momento te turve, que talvez em algum momento você não saiba como lidar com ele, mas que vamos dar aqui hoje algumas chaves para que você enfrente não só essa situação, mas também para que você enfrente esta dificuldade que muitos de nós cristãos, não só cristãos, todas as pessoas, todos, né, temos enfrentado, temos algumas dificuldades que não sabemos como os transpor, não sabemos como atravessá-las. No entanto, hoje vamos ter aqui algumas chaves para poder lidar, para poder gerir estas situações em nossas vidas. Então, eu intitulo a mensagem de hoje: Como vencer a tentação. Sim, como vencer a tentação. Ou por outra, como evitar cair em tentação. Como vencer, como evitar também cair em tentação. O que nós estaremos trazendo aqui serve para ambas vertentes. Você que está passando por momentos dificultosos, algumas situações da sua caminhada, assim como você também que pretende blindar-se para não cair diante de certas situações. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 39 até o versículo 40. E assim diz a palavra do Senhor: Como de costume, Jesus foi ao Monte das Oliveiras para orar, e os discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: Orem para que vocês não caiam em tentação. Esta foi a palavra do Senhor. Vamos orar? Pai, te damos graças, Pai, te louvamos, te bendizemos, Pai, falamos muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua presença em nossa vida, pela sua presença em nossa caminhada. Falamos muito obrigado, Senhor, porque o Senhor ainda nos guarda, o Senhor ainda nos unge, o Senhor ainda nos enche, a nossa casa ainda está guardada, Senhor, pelo sangue do Cordeiro. Nós falamos muito obrigado porque o Senhor nos tem amado, o Senhor tem revelado o seu amor, o Senhor tem revelado a sua misericórdia, a sua graça, o seu poder e a sua majestade sobre as nossas vidas. Pai, fale conosco neste dia, Pai, transforme a nossa vida através da sua palavra. Que esta palavra venha trazer alicerces para que nós continuemos caminhando de acordo com a sua vontade, para que nós continuemos caminhando de acordo com aquilo que diz respeito, Papá, à sua boa e perfeita vontade. Fale conosco segundo lhe compraz, em nome de Jesus Cristo Nazareno eu estou orando. Amém. Uau! Como é bom orar, como é bom falar com o nosso bom e maravilhoso Deus. Não há melhor coisa que poder tirar um tempinho, não só do seu dia, para poder falar com este bom e maravilhoso Deus. Olha, às vezes nós estamos inquietos, às vezes até mesmo sem motivos. A nossa mente não consegue relaxar, a nossa mente não consegue organizar bem as ideias, mas quando nós sentamos para orar, quando nós sentamos para falar com o nosso Deus, nos gera uma energia diferente, uma paz, o nosso coração, os nossos pensamentos, a nossa mente fica cada vez mais organizada e gira numa órbita de eterno e profundo crescimento. Então é bom deleitar-se diante da presença do Senhor. A partir de hoje, se você não tirava um momento para orar, passe a tirar um momento para poder orar diante da presença do Senhor. E conforme nós estamos aqui falando hoje, nós vamos falar sobre como lidar ou como vencer ou como também evitar cair em tentação. Nós, como cristãos, assim como também quem ainda não aceitou a Jesus, mas que eu acredito que hoje tem a oportunidade, tem a chance de poder aceitar este Jesus, porque Ele é justo e fiel para perdoar as nossas transgressões, os nossos pecados, mas não só, Ele também está disposto a receber-nos e a dar-nos a vida eterna. Olha, nós temos caminhado e aqui na Terra temos visto diversas coisas e há certas coisas que não nos são lícitas. A palavra do Senhor diz que tudo me convém fazer, mas diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém fazer.
Então nós temos a liberdade de fazer tudo o que nós quisermos. No entanto, algumas coisas não nos convém fazer. Por exemplo, eu sendo cristã, não me convém andar por aí de roupas curtas, não me convém caminhar, andar em barracas, em discotecas. Por quê? Porque eu sou cristã. Então essas coisas não me são lícitas, eu não devo caminhar, não devo fazer. No entanto, há situações em que para nós é difícil evitar fazer, evitar estar em tais ambientes, evitar fazer tais coisas. Algumas pessoas, por exemplo, são viciadas em vídeos pornográficos, algumas pessoas têm caído em fornicação, algumas pessoas são viciadas em drogas, mas não sabem como lidar, não sabem como evitar, não só cair nessas coisas, mas também como evitar se afastar dessas coisas. E hoje eu venho trazer aqui algumas chaves, alguns pontos para que você não caia em tentação, para que você não caia em tais coisas. E a primeira coisa é a oração. Sim, a oração ela é a chave de tudo. Não só, conforme eu estive dizendo inicialmente, nos dá um alívio, nos dá um direcionamento. A oração, ela também nos blinda de cair em tentação. Por quê? Porque ela fortifica o nosso espírito. E a palavra do Senhor, ela diz que há uma guerra infindável entre a carne e o espírito. E nesta guerra vence aquilo que é mais alimentado. Então, se você alimenta mais a sua carne, assistindo coisas que não alimentam a carne, ouvindo coisas que não alimentam o espírito, andando com pessoas que não alimentam o seu espírito, você está propenso a cair em tentação. Você está propenso a estar mais inclinado às coisas do mundo. Por quê? Porque você alimenta mais a sua carne do que o seu espírito. No entanto, quando você caminha em oração, no entanto, quando você caminha ouvindo pessoas que falam da palavra, falam coisas que edificam, obviamente você estará mais firme, mais forte para poder evitar cair em tentação. Então, o nosso primeiro ponto para poder evitar cair em tentação, é a oração. Invista em tempo de oração. Invista em tempo de busca ao Senhor. Invista em tempo de falar diante do Senhor. Pai, eu sou viciado em vídeos pornográficos. E eu não sei como lidar ou como sair disso. No entanto, eu te busco hoje para que o Senhor me blinde, para que o Senhor blinde a minha mente. O Senhor encaminha a minha mente a se afastar de tais coisas. Pai, eu não consigo parar de fofocar. Eu ando com pessoas fofoqueiras. No entanto, me deleito hoje, me deleito neste momento. Para que o Senhor me ajude a evitar tais ambientes. Para que o Senhor me ajude a evitar cair em tentação de caminhar e estar com tais pessoas. Então a oração é o primeiro ponto, um dos pontos primordiais, um dos pontos essenciais para que nós evitemos cair em tentação. E o segundo ponto é a leitura na palavra do Senhor. Olha, meditar nesta palavra, meditar nestes ensinamentos, meditar neste livro de instrução que o Senhor deu a cada um de nós para que possamos caminhar com diligência e sabedoria, é algo extremamente importante. Por quê? Porque nós, geralmente costumamos dizer que nós somos aquilo que nós ouvimos, nós somos aquilo que nós mais vemos. E quando você se inteira em estar constantemente na leitura e na meditação da palavra do Senhor, obviamente os seus pensamentos estarão mais centrados na palavra. Tem algo muito interessante que acontece com as pessoas. Por exemplo, os advogados, eles têm uma linguagem, ou eles têm uma fala, eles falam que usam muito no seu diálogo linguagens técnicas de advogados. Por quê? Porque estão inteirados naquele ambiente. Então eles falam constantemente aquelas palavras e isso acaba acompanhando o seu dia a dia. E é por isso que, por exemplo, os homens que jogam muito futebol, a linguagem deles não é a mesma que uma pessoa que não compreende sobre futebol. Tem aquelas expressões, eu não vou aqui citar porque eu não entendo muito de futebol, né? Mas tem aquelas expressões específicas. Isso por quê? Porque caminham muito naqueles ambientes. Então compreendem muito aquela linguagem por estarem naqueles ambientes. Não só as pessoas que estudam a língua inglesa, por exemplo, quando nós vamos para fazer um curso normal, é diferente.
para os que estudam, por exemplo, a medicina, há que se especificar mais na língua inglesa para poder aprender a usar termos específicos na língua inglesa para a área da saúde. Então a gente acaba indo um pouco mais além. Então a nossa mente, ela é formatada segundo aquilo que nós ouvimos, segundo aquilo que nós vemos. Tanto que se nós prestarmos atenção, é constante diante de pessoas que estão sempre em ambientes de oração, meditando sempre na palavra do Senhor, qualquer coisa. Você percebe, alguém falou alguma coisa, você já dizer amém, mas você não está na igreja. Isso por quê? Porque você está totalmente inteirado nesta palavra, sua mente está formatada, interligada ao ciclo da palavra. Então, obviamente, você, meditando constantemente na palavra do Senhor, se aparta das tentações, se aparta de cair em tentações. Não só, a palavra do Senhor também nos dá armas de como evitar, ela nos direciona a como evitar cair em tais coisas. Então anote esses pontos, não só anote, mas como também coloque em prática na sua caminhada. O primeiro ponto é investir na oração. O segundo ponto é investir na meditação da palavra do Senhor, para que nós formatemos, para que nós reprogramemos as coisas que estão na nossa mente, aquilo que caminha na nossa mente. E o terceiro ponto são os ambientes. Invista em ambientes certeiros. Há uma formação que nós temos dado aqui na CIS, denominada a bênção do acesso. Lá trata-se sobre assuntos que estão por detrás, ou nos levam a compreender muitas das vezes as bênçãos que estão por detrás dos acessos que nós temos tido. O que nos leva a compreender que os ambientes que nós pisamos, eles dizem muito sobre aquilo que nós havemos de viver, sobre aquilo que nós havemos de estar propensos a cair diante. Por exemplo, se você está tentando não cair em droga, no uso de drogas, você deve evitar ambientes de pessoas drogadas. Não só evitar ambientes de pessoas drogadas, evitar até pessoas que consomem drogas também. Por quê? Porque só de você se encontrar com ele na rua, parar, conversar uns 10 minutos, uns 20 minutos, depois desse tempo, a pergunta que a pessoa vai te fazer qual é a ideia? O que é que vemos? Daqui onde é que nós vamos desviar? Por quê? Porque aquela pessoa, a sua mentalidade está interligada a isso. Então, aquele ambiente, aquela pessoa não é um ambiente favorável para que você não caia em tentação. Observemos os ambientes nos quais nós caminhamos. E, obviamente, a igreja é o melhor lugar. Caminhar com pessoas que se inteiram ou se distanciam do uso, por exemplo, de drogas, é a melhor coisa para que nós evitemos cair nelas. Então, meu querido amado, esses são os 3 pontos, as 3 chaves que eu queria trazer hoje. Primeiro, vigie em oração. Segundo, busque meditar na palavra do Senhor, se inteirar na palavra do Senhor. Terceiro, vigie. Olhe muito bem para os ambientes nos quais você se inteira. Existem mais chaves e eu creio que nós poderemos falar numa próxima oportunidade sobre elas, assim é que é. Então, aprofunde-se nesses 3 pontos. Você poderá ver mudança na sua caminhada, mudança na sua forma de viver. Você poderá perceber que os seus hábitos, aqueles pontos nos quais você caía sempre, estarão sendo limados, estarão sendo evitados em nome de Jesus. Eu sou Gineida Nuva e nos vemos na próxima oportunidade, se assim Deus quiser. Tchau!